Em relação a isso tudo, quer dizer, sai da zona de rebaixamento, fica um ponto ainda da zona de rebaixamento, né? Quem tá ali tá com 7, o Corinthians foi a 8. Mas pelo menos volta a vitória. Aquele negócio que o Vanderlei pediu de 10, já começa do zero de novo. É lógico. Já começa do zero, até os 10 já ganhei. E olhando, né, para quarta-feira, o restante da competição, tudo, é um plantel caro, não é barato, né? O Fluminense teve chances no primeiro tempo, não soube aproveitar. No segundo, o Vanderlei corrigiu, dá para ver que foi o Vanderlei que corrigiu. E no próprio jogo, no primeiro tempo, eu falava assim, pô, mas o Roger Guedes e o Yuri Alberto voltam direto. Será que é a ordem do Vanderlei ou os caras que tomam essa atitude? E eu vendo o Vanderlei pedindo para eles saírem. Que eles estavam voltando, o Vanderlei falava. O cara que tá destacando, que eu tô gostando de ver, é esse Matheus Bidu, tá com muita personalidade, jogando bem. cruzando bem, a ponto do Vanderlei falar durante a semana, e até era dúvida, se o Fábio Santos não poderia entrar de volante. É isso, treinou. O Michael não tá bem, hoje de novo não foi legal. Ele colocou a possibilidade do Fábio Santos jogar de volante para melhorar a saída de jogo, para fazer e poderia voltar para fazer cobertura na zaga. Não seria a primeira vez. Ele fez isso com o Rincon, quando ele fez uma mudança de posicionamento. Treinou assim, treinou. Então, acho que o Bidu ganhando personalidade, ele pode... Hoje também o segundo tempo do Rony foi bom também. Ele pode usar o Fábio Santos de uma outra forma. Acho que é legal. Vai ganhando jogadores. E uma confiança também assim, né, Flávio? O Renato Augusto votou, né? Você viu o estádio, todo mundo levantou, tudo. Dá uma confiança também pros outros jogadores. Ajuda, lógico. Agora, o Renato Augusto também precisa jogar, né, Vamp? É o que eu falo, porque ele ganha um baita salário. A gente sempre fala que o Renato Augusto é outro time. Concordo. Mas o que adianta você pagar um baita salário para um jogador que joga um jogo, 10 fora. Joga 2 jogos, 15 fora. Tem que ter um planejamento, então, pro Renato Augusto. Já tem o Paulinho que tá fora também, né? Que também não é um jogador barato, né? E aí as lesões atrapalham o Renato Augusto, né? Ele, quando joga, ele faz a diferença mesmo. Entrou hoje, ali faltando 10 minutos finais, né? Vai ganhando tempo. Eu acho que talvez na quarta-feira ele saia até jogando. O Corinthians precisa reverter o resultado, né? Diante do Atlético Mineiro. Eu acho que ele vai sair jogando na quarta-feira. Agora, o Vamp diz dessa melhora que foi efeito do Vanderlei Luxemburgo, Bruno. Ele fala, o Vanderlei mudou o time no segundo tempo. Quais foram as principais mudanças? Por que o Corinthians foi tão mal no primeiro tempo? Eu imagino o torcedor do Corinthians, né? Nesse primeiro tempo, putz grila, outra bosta de atuação. Era só o que faltava. Outro jogo ruim, outro jogo que eu vou sair puto, que eu vou ficar revoltado. Torcedor no estádio, torcedor na TV. E no segundo tempo, ele vê um outro Corinthians. Qual foi a principal mudança do Luxemburgo? Foi coragem pra atacar? Foi parar com aquele negócio? Chega do medo de perder. A gente tem que um dia resolver jogar futebol. Foi marcar mais na frente, que no primeiro tempo, o Fluminense quer ficar com a bola, o jogo do Fluminense. O Corinthians no primeiro tempo ele deu a bola e foi marcar atrás. Você pode até deixar o Fluminense mais com a bola, só que pressionando mais na frente, tentando marcar zagueiro, marcar saída de bola de zagueiro, de volante. Ataque rápido também, pegar. Não, o Fluminense ele tocava a bola muito tranquilo, sem pressão, como o Vampeta falou. Chegou com o Samuel Xavier ali, quase dentro da pequena área, com o André. O Fluminense teve chance de fazer Acho que não caiu no pé do Cano, que o Cano hoje... o Cano hoje não tentou fazer um gol no enjoado, você viu? Se ele faz aquele gol no caso, mas foi hoje pra caramba. A única coisa que ele fez no jogo também. O Cano tava entupido hoje. Ele não conseguiu, a única finalização dele foi essa do meio. Do meio campo. Foi bizarro, né? Mas vocês acham, Bruno, você acha que isso vai virar uma lição pro Vanderlei Luxemburgo? Chega do Corinthians jogar feio, pô. Sim, eu acho que... O Corinthians jogue mais. O Vamp mesmo, ele sai revoltado depois de tudo que é jogo. Não faz nada, não ataca, não defende, não tem pegada. Não é tá mais confiante. É jogar. O Corinthians não é que o Corinthians era passivo. O Corinthians não jogava. Ele ficava olhando os outros jogarem. Foi igual aos outros jogos. Um negócio horroroso. O negócio foi o segundo tempo ali, ó. O primeiro tempo foi igualzinho. Contra o Flamengo, ele teve postura. Hoje ele teve postura. Você vai ganhar ou vai perder. Isso é outra coisa. O time, por exemplo, hoje, normalmente, ele perderia o jogo. E seria normal. Que nem contra o Atlético, na quarta-feira. Joga, pô. 2-0, joga, vai pro jogo. Vai perder, vai ganhar, joga. O Corinthians não jogava. Esse é o ponto, né? Agora tá jogando. A reclamação toda era essa, né, Flávio? Não joga, lógico. O Corinthians entrava dentro de campo e era horroroso ver o time jogando. Essa era a verdade. Quanto o Argentino Júnior, você perde um jogador com 5 minutos, você fica mais de 40 minutos com um jogador a mais, você não chute no gol, você não arrisca. A cobrança era essa. Somente mudança de postura, pô. Mudança de postura. Se você tem medo de ganhar o jogo, você vai para qualquer jogo para se defender.
igual fez no primeiro tempo, ainda nesse primeiro tempo, né? Se toma um gol, aí era outro jogo, mas assim, é trabalhar com si, né? Se a minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais também. Então tem uma hora que você tem que adiantar as linhas, você tem que querer jogar. Acho que a cobrança, não só da imprensa, mas como do torcedor, é isso. Eu concordo com o Vampeta que quando acabou o primeiro tempo hoje, o torcedor deve ter falado de novo. De novo, aí o segundo tempo você muda a postura. Você deixa até a posse de bola, porque é o que o Fluminense tem de melhor, mas você pressiona, né? Perde, pressiona. O gol foi assim, né? O primeiro gol foi assim, a bola sai na lateral, uma batida de lateral rápido. Era do Fluminense, né? Era do Fluminense, né? O Rony vem. Então tem que ter essa postura. Time grande tem que ter postura. E a gente não via isso. Infelizmente, a gente tá vendo isso no Corinthians. Mas agora, dá pra ser a virada da chave, Souza, na sua opinião? O Corinthians agora pode virar essa chavinha? Você acha que o Luxemburgo vai ganhar coragem pra começar? O Flávio disse, o Corinthians não tava jogando. Não é dizer que o Corinthians não estava atacando, não estava jogando. Será que depois desse segundo tempo, porque muitas vezes a gente diz, será que é confiança? Será que é tática? Será que é técnica? Será que é o quê? Já a gente vai falar do Flamengo, que tem isso também, o que será que acontece com esse time? Agora, no Corinthians, pode ser a virada de chave ou você não acredita? Eu acho que deve ser uma virada de chave, né? A gente viu jogadores, principalmente no segundo tempo, crescer de produção, um cara que cresceu muito, e aí a gente vê a postura do Vanderlei mudando até isso, né? O Maicon fez um grande segundo tempo. O Maicon deu um chute. O primeiro chute do segundo tempo foi dele, né? Onde o Fábio fez um grande... E aí você acaba tirando o Maicon, um volante, você bota o Renato Augusto que está voltando de lesão. Até nisso você muda de postura. A gente sabe que... a gente teve dentro das 4 linhas, né, mano? Jogador sem confiança, ele pode ser o maior craque que for. Se ele tiver sem confiança, esquece. Eu acredito, né, que seja uma mudança de chave agora na cabeça dos jogadores do Corinthians. Estavam precisando dessa vitória. E uma vitória, assim... até dentro do possível do Corinthians, convincente pelo segundo tempo que fez, né? 2 tempos distintos, o Fluminense não teve a capacidade de mudar o placar ou fazer um gol no primeiro tempo, e o Corinthians, as oportunidades que teve no segundo tempo, fez o placar contra um time que era considerado favorito para esse jogo, mas na Neoquímica Arena, eu falo, é a grande força do Corinthians. Eu já sou daquela opinião que torcida, ela ajuda, ela faz... ganhar jogos, né? Todos somos, Souza. Só não é Flávio Prado e Vanderlei Nogueira. A gente dizia, cara, é bem capaz que o Vanderlei perca todos esses jogos. Fluminense, vai ter a volta contra o Atlético Mineiro. Tem o América Mineiro antes? Ou não? Depois do Atlético Galo. Mineiro. Depois o América Mineiro. Depois o Independente Del Valle. Essa vitória do Corinthians hoje, será que ela pode ser algo motivacional, uma esperança de reversão contra o Atlético Mineiro? Porque a gente diz, 2 gols de diferença, Atlético Mineiro é muito mais time, muito mais elenco, já era. A gente tem aí um Corinthians que tem 2 competições importantíssimas. A gente dizia no bate-pronto, se bobear é até bom ser eliminado logo da Libertadores e da Copa do Brasil, e eu discordei. Eu falo, um cara que torce pro Corinthians, ele não pode querer ser eliminado de competição pra focar em brasileiro. Não, o papo não foi... O papo Você não tava nesse papo? Lógico que eu tava. O que você tá você botou lá a enquete. Botou a enquete. Então... Será melhor ser eliminado ou ficar na zona de rebaixamento? Não. O torcedor tinha que escolher. Focar no brasileiro. Pra focar no brasileiro. Será que o Corinthians pode ter uma esperança contra esse Atlético Mineiro? Essa esperança aumenta depois desse jogo? Ou não? É a mesma? Lógico assim que se você pega ali o torcedor... jogador, inclusive. Lógico que tava fazendo o jogo, tava vendo o jogo. Quem tava no estádio. Olhasse o primeiro tempo do Corinthians hoje e pensasse no jogo de quarta-feira, falou, que nem fala, molhou. E aí você sai com uma vitória, o cara vai pra casa mais leve, vai ver a família, vai tomar um vinho, vai ficar de boa. Pode chegar hoje à noite e ir no restaurante e os torcedores dizer, parabéns, 4 é nóis. Até que enfim. A pessoa perde hoje, empata aí, aí, que merda, hein? O cara fica mais suaranço, vai. Você acha que dá pra virar? Não sei se dá, mas tô falando, melhor o ambiente. Não, vai jogar mais bola. Dá, irmão, é futebol. Que dá pra reverter, dá. Mas antes... Pelo menos ter a coragem de jogar. Agora que eu quero ver como vai ser esse Corinthians, precisando ganhar o jogo. Tem que pelo menos incomodar o Atlético. Não, é porque precisa ganhar o jogo. Precisa ganhar o jogo. De 2 pra ir pros pênaltis. Contra o Remo, saiu, ficou ali e tal, não sei o quê, no finalzinho foi pros pênaltis e tal. É o Remo, que demitiu o treinador e tá na Série C. D, né, Bruno? C. C. Agora é o Atlético Mineiro, que é um time de Série A, com um plantel forte, Hulk,
Paulinho, Pavon, Zaratio, né? Vai ter que sair para jogar. Vai ter que jogar. O torcedor não vai aceitar ficar ali atrás, principalmente no jogo de hoje, que ganhou. Se cresce expectativa mesmo, dá. Na quarta dá. Na quarta dá. Só faltava os caras agora não acreditar. Vai mais leve, mas é difícil. 3 gols de diferença diante do Atlético Mineiro. Muda, Souza. O espírito do jogador. Você acha que o jogador do Corinthians, o torcedor é óbvio que muda. Eu acho que... Agora o jogador, ele ganha martesão, ele fala, porra, dá pra gente. Eu acho, principalmente, eu nunca vi um torcedor tão... E eu tenho muitos amigos corintianos, você já viu que ganharam uma e o Vamp chegou aqui gritando quem vai ser E lá em cima da redação. Não, gritando entendeu? O campeão voltou. O campeão voltou, entendeu? Então eu nunca vi o torcedor tão esperançoso igual o corintiano. O corintiano, ele tá perdendo, ele vai perder um jogo hoje, ele vai dizer, no outro jogo eu vou ganhar. Eu admiro, de verdade, eu admiro esse... Você viu as câmeras quando o Corinthians faz o primeiro gol, o cara... E o mesmo cara... Não, eu já recebi 300 fotos no Instagram aqui já de torcedor com a camisa do Corinthians. Então eu admiro esse espírito, né, do corintiano, mas assim, eu acho muito difícil reverter esse resultado. Claro, se mudar a postura, né, se mudar, claro, também tem que acontecer muita coisa, um milagre, né? Um milagre de rock santeiro tem que acontecer lá no Parque São Jorge para virar esse jogo. É possível? É. O ambiente muda, mas por outro lado tem um time que vem numa crescente muito grande, que é o Atlético Mineiro, né, que deve poupar o Hulk no jogo de hoje. Não poupou? Vai jogar. Vai jogar? Vai jogar. Vixe, vai inteiro? Isso é uma coisa boa pro Corinthians. O Atlético não vai poupar contra o Palmeiras no Mineirão. Não vai poupar. Até porque... Inteiro, time titular. É o time titular, ou seja, vai chegar esgotado, porque esse Palmeiras corre muito. Mas assim... Olha o time do Atlético aqui, tá jogando agora. Everson, Mariano, Natan, Gêmeos e Rubens. Rodrigo Batalha, Cristian Pavon, Matias Zarate e Johan. Tá, ó, mas e aí? Paulinho e Hulk, esse jogo foi 3 horas da tarde. Agora. Esse Atlético Mineiro, como tu faz isso? Esse Atlético Mineiro, ele vai chegar cansado. Vai chegar contra cansado. O Corinthians, porque é um jogo muito difícil. No dia do Flamengo ele ficou aqui. O resultado, né? O resultado também dá esperança, né, e dá tranquilidade ao Atlético. É 2-0, né? É 2-0 contra um time, assim, até olhando assim, se eu sou treinador do Atlético, eu vejo, assim, os jogos do Corinthians, tem uma esperança, mas, sim, cara, hoje no futebol, né, tanto que os treinadores reclamam, né, que um dia para o outro faz diferença na recuperação dos atletas, tem uma vantagem o Corinthians nisso, né, vai chegar mais descansado. Agora, precisa ter uma postura diferente. Não adianta você estar mais descansado e estar com o Roger Guedes e o Yuri Alberto correndo atrás de volante, marcando. Você precisa de gol. Eu acredito que é um jogo que deve entrar com o Renato Augusto, né? Porque precisa de um cara de criação. Aí eu mudaria também, colocaria o Fagner, que eu preciso de um cara, principalmente... Porque assim, se eu chegar lá e tomar 2, tem que chegar lá e ganhar, tem que jogar para ganhar. Não adianta se defender e jogar aquele futebol horrível que estava jogando desde o primeiro tempo de hoje contra a equipe do Fluminense. Mas assim, é futebol, cara. O Corinthians já fez cada coisa dentro da Neoquímica Arena, que assim não dá para se duvidar nada. É difícil, mas eu não diria que é impossível não, pilhado. Acho que tem pelo menos, acho que a missão do Corinthians, claro, classificar, mas se não der, pelo menos dá a sensação em algum momento que pode dar. Incomodar, fazer o goleiro do Atlético trabalhar, empurrar o Atlético para trás. Acho que isso que mostraria assim, uma evolução. Tem um momento que o torcedor tá vendo o jogo e fala, pô, eu acho que dá, o time tá em cima, tá pressionando, tá criando. Porque, Bruno, ele vai sair, ele vai ter que sair 2 jogos. Ele vai ter que sair contra o Del Valle. Sim. E vai ter que sair contra o Atlético Mineiro. O jogo com o Del Valle ele tem que ganhar. O empate não adianta. O Del Valle joga o último jogo em casa de novo. Com o Argentino Júnior. Então ele tem que ganhar em Quito. Ele perdeu as 2 aqui, ele tem que ganhar pelo menos uma fora. E lá tem um pouquinho de altitude, né? É altitude, sim. Então acho que a missão é essa. Assim, o Corinthians ele incomodar o Atlético. Se não der, teve já o primeiro jogo. Se não der, porque no primeiro jogo tomou 2. É difícil você reverter 2 de um time que é melhor. O Atlético é melhor que o Corinthians. Mas pelo menos dá a sensação durante o jogo, em algum momento, quem sabe, eu acho que dá. Eu tô vendo o jogo aqui, eu acho que dá pra conseguir alguma coisa. A sequência do Brasileirão também, né? Sim. A sequência do Brasileirão.